Cemitérios com fama de serem assombrados são locais que despertam a curiosidade e o medo em muitas pessoas. Esses lugares, onde os mortos deveriam descansar, colecionam várias histórias de espíritos que supostamente retornaram aos seus próprios túmulos, talvez para vigiar, resolver assuntos inacabados ou simplesmente porque não encontraram paz. A pessoa que publicou essa fotografia disse que sua mãe a havia tirado e que era o seu tio que estava na lápide. Sem dizer qual cemitério essa foto foi tirada, ele explicou que nesse dia os três beberam no bar local e então decidiram dar um passeio no cemitério para tirar fotos engraçadas. Quando eles ficaram sóbrios, se assustaram com o que viram na fotografia. A imagem mostra que uma silhueta fantasmagórica está subindo acima de seu tio. A pessoa que publicou a foto também disse que essa lápide remonta à Revolução Americana. Aparentemente, o espírito da pessoa enterrada nesse local não gostou muito de ver alguém deitado em seu túmulo. Picton é considerada a cidade mais assombrada da Austrália e também é onde fica localizado o cemitério de St. Mark's, que, segundo os moradores, é assombrado por duas crianças. Acreditam que essas crianças seriam um menino chamado David Shaw e uma menina chamada Blanche Moon, que morreram com 60 anos de diferença. Blanche morreu em um acidente em 1886 e David, filho de um ministro, morreu em 1946 de poliomielite. Um fato curioso foi que em 2010, René English estava em um tour fantasma em Picton quando tirou esta foto. Ela jura que no momento da foto não havia crianças no cemitério de St. Mark's. René, que era cética antes de fazer o tour fantasma, deixou de ser depois dessa foto. Com certeza, a captura dessa imagem alimentou ainda mais a lenda das crianças fantasmas desse cemitério. Seriam realmente os espíritos de David e Blanche dando um passeio? Em 2014, Mitty Glover, de 14 anos, estava visitando, durante uma excursão escolar, o cemitério de guerra alemão Neuville-Saint-Vaast, perto de Arras, no norte da França, quando tirou várias fotos. Somente depois que o estudante chegou em casa, ele notou em uma das fotos uma figura fantasmagórica observando as lápides. Ele disse que, após estudar melhor sobre o local, pôde observar que a figura parece ser um homem vestido com kilt no seu uniforme do histórico regimento escocês chamado Seaforth Highlander. O Seaforth Highlander foi um regimento de infantaria da linha do exército britânico, principalmente associado às áreas do norte das Terras Altas da Escócia. O regimento existiu de 1881 a 1961 e participou de importantes conflitos, incluindo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Estabelecido em 1919 pelo governo francês, este é um dos maiores cemitérios alemães da Primeira Guerra Mundial e foi criado para reunir os túmulos dos mortos de guerra que estavam espalhados pela região de Arras, onde ocorreram batalhas sangrentas. Este cemitério abriga os restos mortais de 44.833 soldados, dos quais 8.040 não foram identificados. Teria Mitty conseguido fotografar a imagem do fantasma de um soldado guardando seu próprio túmulo? Em 2018, enquanto exploravam à noite um cemitério assustador do século XIX, caçadores de fantasmas afirmaram ter fotografado uma mulher pairando sobre o seu próprio túmulo. As imagens mostram uma névoa tomando a forma do que parece ser uma senhora cerrando o punho. Segundo relatado,
os medidores de energia elétrica da equipe de caçadores de fantasmas estavam enlouquecidos quando as fotos foram tiradas. Rob Crabtree foi quem tirou as fotos da lápide no cemitério da Igreja Unitária de Todmorden, localizada em West Yorkshire, na Inglaterra. Ele acredita que a foto mostra Sarah Agnes, que morreu aos 50 anos em 1927. Sarah está enterrada no túmulo com seu marido, James Davenport. Conforme a lápide, há também uma jovem de 27 anos sepultada no local, mas ele acredita ser Sarah Agnes que aparece na foto, porque o rosto parecia mais velho. Segundo Rob, na época, não havia névoa no cemitério, e ele lembra de ter se sentido atraído por aquela lápide em particular. Talvez seja a mesma alma de Sarah, inquieta com os visitantes a incomodando em seu túmulo. Em 2020, Sandra Gonzalez compartilhou em uma publicação na internet detalhes de imagens chocantes de uma câmera de segurança de um cemitério no Novo México, nos Estados Unidos. As imagens são chocantes porque Sandra está convencida de que a menina vista na filmagem é o espírito de sua filha, Fabiola Rodrigues, que morreu em 2018, aos 2 anos. Tudo começou porque Sandra percebeu que itens estavam desaparecendo do túmulo de sua filha e pediu para que os funcionários ficassem de olho. Coincidentemente, outra família que estava passando pela mesma situação resolveu instalar uma câmera para poder flagrar o vândalo, o qual eles suspeitavam ser o responsável pela morte misteriosa de seu filho. Ao analisarem as imagens, todos ficaram chocados quando viram uma menina no vídeo. Temendo ser uma criança perdida, a família entrou em contato com os administradores do cemitério e imediatamente um funcionário disse: "Nós conhecemos aquela menina", e os direcionou para o túmulo de Fabiola. O vídeo foi mostrado para a mãe de Fabiola, que não teve dúvidas de que era sua filha na imagem. A imagem final da série mostra a menina indo embora com uma figura mais alta. Sandra acredita que Fabiola estava levando o espírito do filho da outra família para o céu. E vocês, acreditam que realmente era Fabiola nas imagens? Será que ela foi mesmo enviada para guiar o espírito de outra pessoa?